Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast da Academia da Autoimagem. Hoje vamos falar de um assunto que com certeza é um grande problema para a maioria das pessoas, se não todos nós. E o que eu quero perguntar para vocês hoje é: você tem tido dificuldades em mudar os seus hábitos? Talvez você tenha tentado diversas vezes, mas dentro de pouco tempo você acaba se entregando aos seus antigos comportamentos, aos seus antigos hábitos. E se você quiser saber o porquê isso acontece, fique comigo até o final, porque eu estarei revelando esse segredo que com certeza irá fazer muita diferença no seu dia a dia, principalmente se você está em busca de novos resultados. E como já sabemos, novos resultados exigem novos pensamentos, novos comportamentos e principalmente novos hábitos. Quando eu comecei meu trabalho no Instagram, eu tinha muita dificuldade em manter uma constância. Mesmo eu querendo muito compartilhar o meu conhecimento com vocês, era difícil eu pegar o meu laptop e escrever os conteúdos. Mas como é que eu consegui quebrar as minhas antigas limitações e então produzir diversos stories e conteúdos diários sem o menor esforço? E para aquelas pessoas que me conhecem de longa data, eu sempre fui muito inquieto com os meus resultados. Mesmo tendo um objetivo claro e definido, após um certo espaço de tempo, eu retornaria à minha antiga forma de viver. Eu tinha muita dificuldade em estabelecer novos hábitos. E acredito que muitos de vocês conseguem se conectar com o que eu estou dizendo. Isso acontecia porque eu focava a minha energia no resultado que a mudança do hábito iria me proporcionar, ao invés de focar a minha energia na mudança da minha autoimagem. É como se eu estivesse forçando um resultado sem mudar a minha programação, sem mudar o que eu pensava sobre mim mesmo. É como uma pessoa que tenta perder peso. Ela está totalmente convencida que ela tem um problema com peso. Ela se enxerga dessa maneira, os seus hábitos reforçam o que ela acredita ser. Ela não se exercita, se olha em frente ao espelho e não se enxerga atraente. Tem maus hábitos alimentares, então ela passa o dia inteiro coletando evidências para provar a si mesmo o que ela acredita ser. Então, quando ela decide entrar em ação para criar um resultado que não está alinhado com a imagem mental que ela criou no seu nível subconsciente, é muito provável que dentro de pouco tempo ela irá retornar aos seus velhos hábitos. Todos os nossos hábitos fazem parte da nossa programação mental e eles contam uma história sobre quem somos, simplesmente porque os nossos resultados são um reflexo dos nossos hábitos. O motivo pelo qual parece muito difícil de mudar um hábito é porque focamos a nossa energia na mudança do hábito e no resultado final, ao invés de focarmos a nossa energia na mudança da nossa autoimagem. É como tentássemos criar um novo resultado sem alterar a nossa programação. Todas as nossas ações que não estão em harmonia com a nossa autoimagem terão efeitos temporários. É como fazer uma dieta, ou tentar guardar dinheiro, ou até mesmo estabelecer uma rotina. Essas mudanças não serão sustentáveis ao longo prazo, ao menos que você adote a autoimagem da pessoa que faça esses hábitos com naturalidade. Quando focamos apenas no resultado e não no processo, a tendência é de desistirmos em pouco tempo, porque os nossos resultados não chegam em curto prazo, e a falta desses resultados irá criar um vazio dentro de nós. Então, inconscientemente, iremos buscar por reconciliação com os nossos velhos hábitos para que eles possam preencher o vazio que foi criado. O mesmo princípio se aplica no campo financeiro. Por muitos anos eu tentei adotar o hábito de economizar e gastar conscientemente. E realmente eu queria ter uma poupança, queria fazer investimentos, comprava livros sobre finanças, eu tinha todas essas ideias de como lidar com o dinheiro, porém eu focava a minha energia em criar o hábito para que todas as minhas ideias dessem certo. Mas eu não me enxergava como uma pessoa que sabia economizar e gastar conscientemente. E muito menos, não imaginava que eu tinha que mudar a maneira que eu deveria fazer essa mudança dentro de mim, que é mudar a minha programação. É como vocês podem imaginar, dentro de pouco tempo, eu estava novamente sem dinheiro e endividado.
Sempre que você focar no resultado, você não estará focando no segredo em mudar o seu hábito. E o segredo é mudar a sua identidade, criar uma autoimagem de uma pessoa que sabe cuidar das suas finanças, criar uma imagem mental no nível subconsciente de ser uma pessoa que sabe economizar e gastar conscientemente. E quando eu descobri sobre o conceito da autoimagem, então entendi que eu sempre irei agir consistentemente para provar a mim mesmo a pessoa que eu acredito ser no nível subconsciente e que os meus pensamentos, sentimentos e ações estarão sempre em harmonia com essa imagem mental. Tudo começou a mudar em minha vida, pois hoje eu entendo que a mudança primeiro começa na nossa mente. Então entramos em ação para criar evidências para fortalecer a imagem mental dessa pessoa que eu estou me tornando. E é por esse motivo que eu sou apaixonado em ensinar sobre a autoimagem. Simplesmente porque a nossa autoimagem cria todos os nossos resultados. E não importa o tipo de hábito que você queira adotar, se você não causar essa mudança no nível subconsciente, em pouco tempo você irá se entregar aos seus antigos hábitos e comportamentos, pois é assim que você enxerga a si mesmo. Os seus atuais hábitos e comportamentos estão criando todos os seus resultados. E os seus hábitos não são nada mais que um reflexo de como você enxerga a si mesmo. E foi por esse motivo que eu tive muita dificuldade em criar novos resultados, tanto no campo financeiro quanto no campo profissional. E é engraçado porque muitas pessoas perguntam como eu fiz tudo isso. Elas querem saber o segredo da fórmula, como eu mudei tão rápido. Mas a pergunta que elas deveriam me fazer é: em qual pessoa eu decidi me tornar para ter todos esses hábitos estabelecidos em minha vida? E isso se tornou meu propósito: ensinar as pessoas sobre a autoimagem para que elas possam alcançar resultados extraordinários da mesma forma que eu venho alcançando. E a melhor parte disso tudo é sem ter que lutar contra a nossa própria programação, mas sim fazendo ajustes necessários para que a nossa programação esteja alinhada com os tipos de hábitos que desejamos criar e em harmonia com a identidade da pessoa que desejamos nos tornar. E sempre quando olho para os meus velhos livros, eu enxergo neles o reflexo da minha antiga autoimagem. Livro de como perder peso, de como economizar. Por exemplo, pessoas que não se enxergam com problema de peso e que já têm uma autoimagem de como economizar e gastar conscientemente, não leem livros dessa natureza. São as pessoas que estão convencidas de terem esses problemas que compram esses tipos de livros. E quando você mais lê esses livros, mais você irá fortalecer a sua autoimagem de ser uma pessoa com esses problemas. E você irá se tornar um profissional em criar evidências para poder provar que tudo isso que você está vivendo é realmente verdade. No meu caso, eu me torturava em tentar não entrar no aplicativo da Amazon e comprar coisas que eu não precisava. Eu tentava me distrair, ocupava minha mente com outras coisas, mas dentro de mim eu ainda tinha a autoimagem de uma pessoa que não sabia economizar. Então a minha mente começava a procurar por coisas que eu não tinha em minha casa e que eu acreditava que eram necessárias, só para me convencer que eu deveria comprá-las. E lá estava eu, mais uma vez, gastando minha grana. Portanto, se você quer mudar um hábito, ao invés de focar no hábito, comece a focar em se tornar a pessoa que faça esse hábito com naturalidade. Então, o segredo para que você possa adotar novos hábitos é que você deverá mudar a sua autoimagem, mudar a maneira que você enxerga a si mesmo. Sempre que eu tenho um objetivo, eu sempre penso em quais hábitos eu devo praticar para alcançar esses objetivos. Então, a principal pergunta é: em qual pessoa eu devo me tornar que já faça esses hábitos com naturalidade? Então isso se torna o meu foco principal. Não é o resultado, não é o hábito, mas sim me tornar uma pessoa, uma nova versão de quem eu sou. Expandir a minha autoimagem. Porque dessa maneira o processo será natural, eficiente e muito mais divertido, pois eu não terei que lutar contra uma programação antiga. Eu irei dar nascimento a uma nova autoimagem a partir de quem hoje eu sou. Um dos meus exemplos mais recentes foi em dezembro de 2021. Após eu ficar mais de um ano sem ir para a academia por causa do Covid,
Eu tomei a decisão que eu iria voltar para a minha rotina e cuidar da minha saúde como sempre cuidei. Mas durante a pandemia, eu criei uma autoimagem de alguém que não se exercitava, que se alimentava mal, então eu precisava reverter isso. Pois se eu não revertesse os meus hábitos que tinha adotado durante a pandemia, eu sabia que os resultados que eu iria alcançar dentro de 3, 5 ou 10 anos, se eu não exercitasse, poderia colocar a minha saúde em risco. E é exatamente aí que muitas pessoas travam, porque elas iriam falar: ah, eu começo a academia em janeiro, logo após as festas de fim de ano. Ano novo, vida nova. Eu tenho certeza que muitos de vocês já escutaram esse tipo de história antes. Mas vejam que duas coisas acontecem aqui. Primeiro, você cria uma autoimagem de uma pessoa procrastinadora por não entrar em ação imediatamente. E segundo, você está pensando no resultado de estar fit para o verão. Mas o que é mais importante entender é que os nossos resultados não devem ser o nosso foco. O foco principal é se tornar a pessoa que se exercita naturalmente. Literalmente temos que incorporar essa nova identidade, porque se caso você praticar essa nova identidade e mudar a maneira que você enxerga a si mesmo em relação à sua saúde, você terá novos hábitos alimentares, irá se exercitar de uma forma muito mais natural e terá resultados permanentes. E isso funciona em todas as áreas de nossas vidas. Quando você começa a praticar uma nova identidade e criar evidências através de ações que fortaleçam essa sua nova identidade no nível subconsciente, você irá fazer todos esses novos hábitos de uma forma natural. Isso irá fazer parte de quem você é o seu novo modo padrão de ser. E assim você poderá alcançar os resultados que você quiser se decidir mudar a maneira que você enxerga a si mesmo. Eu estou gravando esse podcast e pensando sobre a minha vida. Como é que eu poderia imaginar que hoje eu estaria fazendo esse trabalho? Ensinando sobre autoimagem, gravando vídeos e podcasts com a autoimagem que eu tinha um ano atrás. Tudo isso que eu faço hoje é natural, eu não forço, eu não preciso lutar contra uma antiga programação, pois eu expandi a minha autoimagem, eu criei uma nova identidade, eu me enxergo de uma maneira diferente, então as minhas ações serão sempre consistentes para provar a mim mesmo a pessoa que eu acredito ser. E sabe qual é a melhor parte disso tudo? É que você pode decidir quem você quer ser. Então se tornar essa pessoa e os seus resultados serão sempre um reflexo de quem você realmente é. Todos nós temos um modo padrão de ser. Algumas pessoas têm um modo padrão de comer demais, outras um modo padrão de ser procrastinador, outros têm um modo padrão de exercitar regularmente, outras têm um modo padrão de fazer o que deve ser feito. Todos nós temos um modo padrão de ser. E esse modo padrão é um reflexo de quem realmente somos, um reflexo da nossa identidade, da nossa autoimagem. E para que você possa criar resultados de uma forma intencional, você deverá alterar a sua programação do seu modo padrão para o modo ideal que você deseja ser. Lembre-se que o nosso modo padrão de ser é um reflexo do nosso passado. É uma programação passada em acontecimentos passados que formaram os nossos atuais padrões de pensamentos e sistema de crenças. E é assim que vivemos, de acordo com as coisas que são familiares para nós. Portanto, devemos mudar o nosso modo padrão de ser se quisermos alcançar novos resultados. E isso requer prática diária, com a aplicação de ferramentas essenciais que irão ajudar com a sua transformação. Você deve ser intencional. É acordar de manhã e perguntar a si mesmo: quem eu devo ser hoje para alcançar as tarefas que estão na minha agenda? Então, quando você decidir quem você deve ser, daí é a hora de entrar em ação e coletar evidências que irão fortalecer a imagem da pessoa que você está se tornando. E lembre-se que para mudar os seus hábitos, você deve focar a sua energia na mudança da sua autoimagem e não nos resultados. Foque no processo, pois os resultados serão apenas a consequência das suas ações. E se você não me segue ainda, vá até o Instagram e procure por Diego Mess ou Minuto para Desenvolvimento. Eu posto conteúdos diários que irão ajudar você com a sua transformação para que você possa alinhar a sua autoimagem com os resultados que você deseja criar em sua vida. Beleza, galera? Até o nosso próximo podcast. Sucesso para todos. Valeu!